Amigos, olá, meus irmãos e minhas queridas e amadas irmãs. Bom dia a todos vocês, bom dia ao povo brasileiro, de todos os estados desta federação, desta república linda que é o nosso país. Hoje eu quero iniciar, junto com vocês, e agradecer aos meus 3.100 seguidores aqui do Facebook e agradecer também o carinho de todos vocês por estarem se inscrevendo no meu canal de YouTube Reflexões da Alma. Muito bem, você já deve ter ouvido falar, lido em jornais, em revistas, ouvido nas rádios de notícias, nos canais de notícias CNN, Jovem Pan, Band, G1 e Record News, no Jornal Nacional, no Jornal da Record, no Jornal da Band, da Gazeta, da Cultura e do SBT, a onda de agressões, a onda de ataques e até de homicídios e assassinatos e desrespeito aos lugares tidos como sagrados, aos templos. Mas você não parou para pensar que toda esta anarquia, que toda esta intolerância política tem sido causado por seguidores de um homem? Pois é. Mais incrível ainda é que estes ataques, esta intolerância, ela vem vindo até mesmo entre os que nós chamamos de evangélicos ou cristãos, pessoas que têm a palavra de Deus no coração. E para que você pare e pense, esses ataques também não têm vindo dos tais petistas, para quem disse o tempo inteiro em fake news que o PT, se chegasse ao poder, iria fechar as igrejas, as denominações, essa mentira, essa conversa fiada que foi jogada, aos quatro ventos das denominações evangélicas, esquecendo-se de que foi o governo do PT, na década de 90, que assinou a lei de liberdade religiosa, como já havia no Código Civil, no artigo 5º, a liberdade de religião, etc. Mas foi no governo do Lula, e aqui eu não estou fazendo advogado do Lula, que não precisa disso, mas foi no governo do PT, que estava sentado lá o Carlos Magno, estava sentado lá o José Wellington Bezerra, o califa da Convenção da Assembleia de Deus do Belém, estava lá os pastores, todos, até mesmo um bispo da Universal, que depois foi expulso por corrupção, ali dentro da Universal. Todos essas camaradas, essas figuras, esses caras puxavam o saco do Lula no passado. Todos babavam o Lula. Até mesmo, como eu já disse, o outro califa da Assembleia, da Convenção Assembleia de Deus do Madureira, o Manuel Ferreira. Todos esses caras. Marco Feliciano também estava lá. O Malafaia comia na mão do PT e tal, aquela coisa. Mas nessa introdução do que eu quero passar para você, eu quero perguntar: o que aconteceu com a memória, com o respeito do cristianismo, com a palavra de Deus e com a igreja? O que aconteceu com a memória do então conhecido povo de Deus? Vocês quiseram tanto pela Bíblia, a Bíblia,
está escrito, está escrito, está escrito. É a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra assim, a palavra aqui, a palavra lá, a palavra colar. É a Bíblia, é a Bíblia, é Deus, é Deus, é a Bíblia. Não é isso, assembleianos? Vamos começar, então, falando sobre tempo, sobre escritura. Vamos falar sobre memória. E você vai entender ao longo dessas lives, até sábado, nem que for meia-noite, mas você vai entender o porquê de as pessoas estarem fazendo adaptações de louvores que se diz espirituais, como aquele louvor, não é? De Joquebede. O Joquebede, uma coisa assim: Moisés não vai morrer, pois Deus ouviu o choro do bebê. Aí os assembleanos, ao invés de louvar a Deus na igreja, estão cantando com maior louvor, e se bobear falam até em línguas estranhas, pulam, rodopiam. Ô Bolsonaro, você não vai perder, já tô ouvindo o choro do PT. Que coisa mais esdrúxula, mais pífia, que coisa mais nojenta, antagônica com as coisas espirituais e dentro da casa que dizem ser a casa de Deus. Eu sinto muito, crentaiada, evangélicos. É claro que aqueles que são mais velhos, que têm mais respeito com as coisas de Deus, estão entendendo a minha linguagem, a minha fala, independente de partido político. Estão entendendo que trocaram sim senhor e sim senhora. Vocês trocaram Yahshua ou Yeshua, trocaram Jesus por um homem, por Bolsonaro. Se fosse isso no partido PT também, nas igrejas, eu estaria falando a mesma coisa. Trocaram, tiraram Deus do centro, tiraram Jesus do centro e colocaram a política lá dentro. Mas não se espante, isso não acontece agora, acontece desde sempre. A questão é, você vai começar a entender, e vamos chegar no dia 20 de novembro, que é o dia do que mesmo, Miriam? O dia da consciência negra. Então você vai saber também, ao decorrer dessas lives, a origem do racismo, a origem contra a pele morena, contra a pele negra, os escravos. E por isso que eu vou já começar essa live falando sobre os textos sobre escravidão na Bíblia, na religião, e como usam, né, a entidade, como usam os deuses ou Deus, como usaram a Deus para justificar meios escusos, meios racistas, preconceituosos e discriminatórios, e um contrassenso do próprio Moisés, para começar então a sua ditadura no deserto. E é por isso, entenda o que eu estou falando, é por isso que hoje, por mais incrível que pareça, não é possível. É possível sim. É por isso que hoje os evangélicos perderam a espiritualidade, perderam o amor, perderam o respeito das palavras de Deus, das palavras de Jesus e Yeshua, neste conjunto de livros, 33 no Velho e 27 no Novo, chamado Bíblia Sagrada. É por isso que matar alguém que é do outro partido ou da outra religião, ou escravizar alguém, é normal, não tem problema nenhum. É da vontade de Deus. Usam Deus para justificar as suas maldades, perversidades, e eu ouso a dizer que talvez o cristianismo, desde o seu começo, o cristianismo e as suas ramificações nunca conheceram o eterno,
nunca conheceram Deus, nunca conheceram Yeshua e Yahshua, porque se tivessem conhecido, não teriam feito o que fizeram através da história. Até mesmo com os próprios hebreus e até mesmo com os próprios cristãos negros, indígenas e outras pessoas e seres humanos na face do mundo. Chamar sua atenção por uma questão de memória. O que aconteceu com a tua memória, evangélico? Com a tua memória, pastor? O que aconteceu com a tua memória, igreja? Uma vez, no Novo Testamento, Yahshua, ou Yeshua, Jesus, como vocês conhecem, falou sobre a sua prisão, surra e morte. Mas disse que, assim como o profeta Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, e depois veio do seio da terra, da escuridão da terra, e voltou à vida, assim também o Filho do Homem seria morto, mas ao 3º dia ele ressuscitaria. Preste atenção, você que é da igreja. Os discípulos ouviram aquilo, tal, aquela coisa. Por isso que diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Deixa eu só passar isso aqui, que isso aqui é muito chato esse negócio do YouTube, de comercial. Nem é o YouTube, são os comerciais. Pronto. Eu coloquei o fundo aqui, um Lamento de Israel, do irmão Cícero Euclides, é um excelente músico. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal do Cícero Euclides, que é uma bênção, viu? Bom, vamos lá. Presta bem atenção, você que gosta da palavra, que usa a palavra para tudo, né, evangélico? O próprio Yahshua, Yeshua, havia falado para eles a respeito da sua prisão, da traição, da sua prisão, da morte, e que ao 3º dia ele voltaria, e usou como exemplo o profeta Jonas. Agora, olha só o que eu vou falar para você. Há uma palavra que também diz que este povo honra-me com o lábio, mas o coração está longe de mim. Sinto muito, mas é exatamente o que a igreja, que se diz ser de Deus, está vivendo hoje. Diz ter Deus, eu sou salvo, eu sou de Deus, eu me batizei, eu tomo vinho como pão, eu frequento assiduamente, eu sigo a doutrina, eu uso o costume, eu tenho a Bíblia, eu falei línguas, eu não sei o que, eu prego, eu me batizei, eu sou salvo. Será que você é salvo mesmo? Será que você ama o teu Senhor? Será que você ama Yahshua, Yeshua, Jesus? Será que você guardou as palavras de Jesus? Ou você se vendeu como Judas Iscariotes? Ou você se corrompeu como os fariseus hipócritas do templo? Ai, evangélico, para estar cantando louvor e corinho a Bolsonaro dentro da igreja? Hã? Alguma coisa está errada aí. Se perderam no caminho. Uma coisa é dizer que ama Deus. Outra coisa é viver a prática do que ele ensina. Os discípulos que estavam presencialmente com Jesus viveram isso. Senhor, não deixarei que isso aconteça contigo. Se possível, me mata no teu lugar. E na hora do vamos ver, no dia D, Pedro, sebo nas canelas, correu, ficou com medo e negou Jesus 3 vezes. Mas quando Jesus, a sua palavra, digamos, se cumpriu, em que ele apanhou, foi preso, foi crucificado e morreu, o que aconteceu? O mesmo que está acontecendo com a igreja brasileira hoje. É uma fé artificial. É uma fé vã. A igreja brasileira evangélica já foi uma igreja espiritual. Os pastores antigos eram pastores que tinham intimidade, comunhão com Deus. As vovós, os vovôs, os papais, os titios, as pessoas buscavam a Deus de coração e de alma e não se vendiam a nenhum partido político, a nenhum candidato
e não permitiam que candidatos subissem em cima do seu altar, e muito menos que fizessem louvor a candidatos. Como a gente está vendo hoje, o louvor do bebê, olha que lindo! E agora duas translocadas, duas alienadas, com a mente feita, bitolada pelos seus pastores corruptos, vão cantar dentro da igreja: ô Bolsonaro, você não vai perder, já estou ouvindo o choro do PT. Isso é de Deus, você tem certeza? No lugar santo, que se diz, no lugar sagrado? Olha, por isso que eu estou dizendo, no momento do vamos ver, os discípulos, quando ouviram das Três Marias: olha, nós fomos até o túmulo do Senhor, fomos lá e o corpo não está lá. Nos apareceu dois jardineiros, os anjos, e nos disseram: por que buscais o vivente dentre os mortos? Jesus, o Mestre, ressuscitou. Pedro é o primeiro a dizer, que é o líder: você está louca? Senta, Maria. Eu entendo que nós todos estamos chocados, estamos com a cabeça bagunçada. Agora eu nem sei dizer se Jesus era Deus mesmo, ou se era o Messias, o escolhido. Eu vi fazer tantos milagres, até ressuscitar mortos. Não sei se aquilo era real ou era um ilusionismo, um truque. Eu vi curar pessoas, eu vi fazer muita coisa. Mas ele morreu, Maria, como nós. Como um ser humano, ele foi judiado, ele foi crucificado, ele está sepultado. Para de inventar. Você não está bem. Está fora de si. Você não viu nada disso. Pedro, eu não estou doente, eu não estou louca. Eu vi. O corpo do Mestre não está lá. Nós entramos no túmulo, ele não está lá. E o anjo disse: vai e avise aos teus irmãos que ele vai adiante de vós. Jesus ressuscitou. Por que buscais o vivente dentre os mortos? Percebe que o impacto das coisas ruins, percebe que o impacto da negatividade fala mais alto na hora em que a coisa acontece na nossa vida, como aquele que eles olhavam ser um Deus, Jesus de Nazaré, Yeshua HaMashiach Ben Zeré, agora morto como qualquer homem, sepultado. Acabou a fé dos discípulos, acabou a crença, esqueceram-se das palavras dele. Olha, assim como aconteceu com Jonas no ventre, o profeta Jonas no ventre do peixe, ficou 3 dias, depois veio a vida, assim acontecerá com o Filho do Homem, comigo. Guardem esta palavra. Existem muitas palavras que vocês, Assembleia de Deus Ministério do Belém, Assembleia de Deus Ministério do Madureira, Convenção das Assembleias, Senhor Bezerra, José Wellington Bezerra, Senhor Manuel Ferreira, Silas Malafaia, Marco Feliciano, João Ribe Palharim, Romildo Raimundo Soares, o R.R. Soares, Edir Macedo, Valdemiro, Estevão Hernandes, Sônia Hernandes, plenitude do poder de Deus. Vocês esqueceram, mas não é simplesmente por esquecer, não. Fizeram questão de esquecer das partes, das máximas mais sagradas da Taná, da Bíblia hebraica e também do Novo Testamento. Esqueceram, sim. Por isso que eu estou ousando dizer que talvez vocês nunca creram, nunca respeitaram o Eterno, nunca respeitaram as suas palavras, os acontecimentos, as histórias, as profecias, nunca respeitaram a Deus, nunca respeitaram a Jesus, mas sempre usurparam, se apropriaram, sempre usaram as personagens do livro chamado Bíblia para o bem-querer, para a conivência de vocês. É uma espécie de esquecimento.
amnésia, é uma espécie, de Alzheimer providencial, conveniente aos seus interesses. E eu vou provar isso lendo nessa primeira parte dessa live agora, e você vai entender por que a igreja durante séculos também usou, abusou, maltratou, mandou matar a chibata, negros, indígenas, tanto a igreja católica do passado, quanto a igreja protestante e evangélica do mundo inteiro. Se prepara que vem bomba, vem coisa pesada, para você abrir o teu olho e ver que Deus ainda fala nesse mundo, para você entender que o Espírito Santo ainda existe, para você entender que o Espírito Santo está clamando para que você abra os teus olhos e os teus ouvidos e entenda o que está acontecendo no mundo, principalmente aqui agora, neste país chamado Brasil. Quero trazer a memória daquilo que me dá esperança, diz Lamentações. Em Apocalipse, vai dizer a uma das 7 igrejas: lembra-te de onde caístes e volte ao primeiro amor, ao amor agapen, em grego, ao amor espiritual, ao amor divino. Deixamos o amor de Deus, deixamos o amor de Jesus para nos entregarmos ao amor eros, ao amor carnal, ao amor a Mamon, que era como uma entidade no tempo de Jesus, o Deus do dinheiro, da prosperidade, do poder, da corrupção. Essa é a realidade dessa palavra. Ô querido Sérgio Pentecostes, shalom, paz, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Vamos começar então lendo alguns textos e fazendo comparações de épocas, de tempos, de anos e de séculos, para você entender que não se justifica em Deus a escravidão, o monopólio, o abuso, a exploração de pessoas no mundo, como a igreja está fazendo hoje, aqui no Brasil agora. A gente começa essa live, que eu não posso demorar muito, tem que ser rápido, porque daqui a pouco eu vou trabalhar, não é? Também, olha só, o Brasil de hoje está tendo a oportunidade de colocar para fora o quão racista sempre foi. A maldição europeia de Portugal. Vamos falar sobre isso? Muito bem. Olha só, começamos essa live de hoje abordando um tema que nunca pôde cair no esquecimento. Quando eu falo de racismo, eu falo de xenofobia também. Você dizer que nordestino é burro, dizer que nordestino tem que comer capim? Opa! Isso é de Deus? Vamos lá. Vamos lá. Começamos essa live de hoje. Eu acho que eu vou desligar isso aqui, porque toda hora tem comercial, é muito chato. Começamos essa live de hoje abordando um tema que nunca pode cair no esquecimento. Mesmo porque ninguém esquece o ser racista. Aqui no Brasil. Mas ninguém esquece de ser racista, na verdade, né? Mas vamos começar com algumas leituras da Bíblia, o conjunto de livros que todo mundo crê ser a palavra de Deus. Em seguida, e usa da Bíblia para justificar a escravidão. Vamos então começando a ler o livro de Atos. Vou começar do Novo Testamento, nós vamos chegar no Velho. Eu quero que você entenda. Eu vou ler em grego, depois vou ler em hebraico e traduzir para você, tá bom? Ah, sim, pode deixar. Com maior alegria. Vamos lá. Vamos lá. O livro de Atos, capítulo 10 e versículo 28. Esse livro foi escrito 37 anos depois de Cristo, não é? Eu quero que você guarde isso. 37 anos depois de Cristo. E esse texto que eu vou ler envolve o apóstolo Pedro, tá bom? Olha só. Em grego está escrito assim. Isso para vocês que estão
matando seres humanos, patrícios, brasileiros, por causa de um homem, por causa de partido político, por causa de falsas promessas. Para você que é da igreja, que está recebendo aí um genocídio ali na sua igreja, que não é cristão, nem evangélico, nem aqui, nem na China, nem no raio que o parta. Mas os seus pastores estão comendo milhões na mão dele. Vamos lá, vai ser mais profundo do que você imagina. Então, Atos 10, 28. Olha o que está escrito lá. Pro autos femi remeis epistomai, hos esti, atimetus aner, laudaius co laon, e proser corramai, a ropilos, caeteos, e moi de knion, mideis antropos legon koinos e acatartos. Olha só isso. O que eu acabei de ler aqui em grego para você? Atos 10, 28. A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido um Yahudim, que é proibido um judeu, a juntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Isso está, Pedro está usando a lei, a palavra de Deus naquele tempo, para eles era a lei. O evangelho veio depois, Jesus veio depois. Depois que eles começaram a entender as boas novas do evangelho de Jesus. Mas até então a mente estava grudada na lei, porque eles eram judeus. Então Pedro está citando o livro de Shemot, Êxodo 34, 15, e o livro Devarim, que é Deuteronômio 7, 3. Ok? Então aqui você já está vendo que Pedro está explicando que ele tomou uma sova do Espírito de Deus, lá quando ele subiu lá na laje em Jope, o centurião Cornélio, não é? E Deus dá uma visão para ele, olha, tem sapo, tem cobra, tem peixe com escama, tem camarão, tem tudo aquilo que é imundo segundo a lei. Pedro mata e come. Pedro vai dizer, não, de forma alguma, eu não coloquei coisa imunda na minha boca. Não é? E havia o preconceito de pregar o evangelho para os gentios. Porque Cornélio, ele era romano. E todas as outras raças. Mas, ele está dizendo, em Atos 10, 28, pros autos pemir rimeis epistomai, ros esti atemitos aner, loudaios calaio e proser comai, alobros caeteos, e moi deikion, medeis antropos legon, koinos e acatartos. Ou seja, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se mesmo, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Agora, de onde vem esse racismo todo? Você vai se chocar. Aqui você está vendo que a lei de Moisés, e agora a gente vai dissertar um pouco sobre isso. Você acha mesmo que Deus fazia acepção de pessoas? Discriminava pessoas? Esse é o perigo da péssima exegese, da péssima hermenêutica, dessa semântica toda do hebraico, dessa interpretação perigosa. Esse é o perigo que os homens maldosamente vêm deturpar o texto e o contexto e não sabendo entender os tempos e as épocas lá do povo hebreu, com os outros povos, etc. E vai trazer tudo isso no futuro para justificar a escravidão, o servo e a serva que está nos textos da Torá de Moisés, ok? Como está em Shemot, Êxodo 34 e Deuteronômio, Devarim 7:3. Agora, eu falei, não é, de Atos 10, 28. Então você vê que essa acepção, essa discrepância entre eu sou escolhido, eu sou salvo, eu sou santo, eu sou melhor, você é imundo, você é sujo, você é podre,
você é um lixo. Não é de agora. Tá entendendo? Vamos para o Novo Testamento, de novo, aos Romanos 2:11. Agora 57 depois de Cristo. Vai vendo as diferenças. Atos foi escrito 37 depois de Cristo. Romanos foi escrito 57 depois de Cristo. Agora, aqui em Romanos 2:11, Paulo, não é? O ex-rabino e mestre Shaul, que é Paulo, ele também tem ainda resquícios da lei, do judaísmo dentro dele. E ele vai dizer assim, olha que legal, como ele vai se contradizer com o tempo. Romanos 2:11, em grego, gar paratheos, ou esti prosopolepsia. Gar paratheos, ou esti prosopolepsia. O que Paulo está falando aqui? Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Legal. Legal isso, não é? Mas vamos continuar. Agora, no ano 45 depois de Cristo, Tiago, capítulo 2, ele vai dizer assim, Moadelphos me ekron, pistis, remon Kyrios Jesus, Christos, doxam en prosopolepsia. De novo, meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Muito bem, lendo todos estes textos, podemos imaginar a idade deles, e certamente são bem mais antigos do que a Igreja Católica Apostólica Romana, não é? Do que a Igreja Batista, dos Anabatistas, dos luteranos, dos metodistas, da presbiteriana, da Assembleia de Deus, etc. E bem mais antigo que a era da chegada dos europeus à África. Mas ainda quero continuar alguns textos com vocês. Aos Gálatas 3, 26, 27 e 28, que foi escrito 54 depois de Cristo. Paulo, olha só, ele vai dizer assim, Garpans este, ruius teos, diapistis en Christos Jesus, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Que lindo isso, né? Ele continua no 27. Gar rossos baptizon, eis Christos en lio, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Legal. Versículo 28 de Gálatas 3. Ou eni loudaios ou de relem, ou doulos ou de eleuteros ou arren, caí telisgar, paz o bens este, reis em Cristo Jesus. Olha só isso, que maravilha. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem macho, nem mulher fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Gostou dessas leituras? Maravilhoso, né? Que visão igualitária, humanitária diante de Deus. E é assim que deve ser mesmo, sabe? Mas agora Paulo, parece que ele vai se contradizer um pouco lá quando ele vai escrever aos Efésios, não é? No ano 62 depois de Cristo. É a cabeça de Paulo, é a cabeça do homem. Portanto, não dá para pegar tudo que Paulo fala, que Pedro fala, e você entender, querer forçar a espiritualidade de um texto, dizendo, foi o Espírito Santo que falou pela boca dele. Vai vendo. Aos Efésios 6, dos 5, 6 e 7. Doulos e pacouon, Kyrios kata sarx, metapobos kai, tomos en aplotens, Rimon cardia ros Christus. Quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Se somos todos iguais, por que temos que obedecer os outros
como nosso Senhor. Paulo está fazendo uma apologia aqui à submissão, à escravidão. Calma, vamos lá. Versículo 6. Me otalmodoleia hos, antroporeskor, halakos, doulos Christos, oeion ekpse, telemanteos, não servindo à vista, como para agradar a homens, como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Eis o grande perigo dessas palavras. Quando você escutar que você deve obedecer ao teu superior como se obedece a Deus, quando você escutar que você deve dar tudo que você tem para a igreja, porque você está obedecendo à vontade de Deus, como eles usaram no tempo da escravidão. Você é escravo porque você veio como escravo e você tem que obedecer a mim e amar a mim e adorar a mim, que sou teu Senhor, porque esta é a vontade de Deus. Vamos lá, versículo 7. Do leon metá, eunoia Kyrios caí, eu antropos, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Isso é muito grave, isso é muito sério, porque esses textos foram lidos pela supremacia branca europeia, pelos senhores feudais, pelos barões, pelos duques, pelos nobres, para com os servos, para com os escravos. E Paulo está fazendo aqui uma ressonância, está reverberando o que Moisés disse. Vou provar para você, não é? Se Deus está dizendo que não queria ninguém escravo, porque já foram escravos no Egito. Se o Senhor está dizendo que entre o povo dele não deveria ter pobre, por que então houve hebreus pobres que se venderam para se tornar escravo dos próprios hebreus? Tudo se justifica dizendo que é Deus que está falando. Será que é Deus que está falando mesmo? Cuidado com esse negócio de eu estou falando, Deus está falando, Deus me revelou, é o sobrenatural. Cuidado, meu irmão. Muito cuidado. Eu já vi coisas que, misericórdia, você não vai acreditar. Mas vamos lá. Agora vamos ler a Epístola de Pedro, 64 depois de Cristo. Estou lendo todos esses textos para você entender o porquê que a igreja, ela hoje, né, no Brasil, ela está insensível às questões sociais. Ela está insensível à fome, à miséria, ela está insensível à pobreza, ela está insensível ao racismo, ao pode matar em nome de Deus, porque ele é gay, porque ele é homossexual, porque ele é negro, pode maltratar, pode falar o que quiser. Por que ela está insensível? Por causa destes textos que foi colocado na cabeça do povo, e o povo sem discernimento nenhum acatou como lei de Deus. Vamos lá, primeira Epístola de Pedro 2,18. 64 depois de Cristo. Versículo 18. Oiketens hipotasson, en paz povos, despostem on monon, agatos kai epiex, alá kai escolhos, servos. Pedro está falando, é pelo Espírito Santo ou é pela tua cabeça judaica ainda? Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom. Pelo amor de Deus, Pedro. Ô, Pedrão. Agora tem uma dúvida, né? Será que realmente Paulo e Pedro falaram estas palavras? Falaram nesse sentido, com esse peso, com toda essa literalidade toda? Com toda essa convicção? Pedro está dizendo, oikotens hipotasson en paz povos, despostes o monon, agatos, kai epikens, alá kai escolhos, servos. 1 Pedro 2,18, servos, escravos, sede submissos, com todo o temor ao vosso Senhor. Não somente se ele for bonzinho, legal, humanitário, compreensivo, misericordioso.
incordato, mas também ao servo perverso. Isso é uma analogia? Não está análogo à escravidão? Você vai ver o que é um senhor perverso daqui a pouco. Segue o conselho de Pedro, que dizem ser inspirado por Deus. Eu não sei que Deus é esse, não é? 1 Pedro 2,18, agora versículo 19. Gar toto carris eitis pomperon lipe ou ipe pascon adicos dia sineidesis teus, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. É legal, é bacana, é grato, é de Deus. É virtuoso você tomar chicotada, é virtuoso você ser marcado com ferro, é virtuoso você ser humilhado, é virtuoso você ou seu filho, sua filha ou sua mulher ser abusado, estuprado pelo Senhor. É virtuoso por causa da sua consciência com Deus, porque você não sente, mas é tão virtuoso que isso tudo é condenado também na lei de Moisés. Não é? É virtuoso, mas isso é condenado nas falas do próprio Yeshua ou Yahshua, que Pedro vai seguir, que diz ser apóstolo, porque Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos dou um fardo leve. Eu sou o príncipe da paz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou aquele que liberta. E Jesus vai fazer uma leitura no templo ou na sinagoga, aonde ele vai recitar o Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me enviou para pregar boas novas aos mansos, a dar liberdade aos cativos, a quebrar os grilhões, as algemas, a dar vida às pessoas. Mas que vida é essa? Que liberdade é essa? O próprio Pedro está falando que mesmo que o teu Senhor for perverso, for ruim, for um diabo, for uma desgraça, te bater, te espancar, te queimar, ame ele. Você está entendendo o perigo destes textos na mão dos racistas? Já está dando meu tempo. Mais um texto para você ficar esperto. Escrito em 62 depois de Cristo. Colossenses, Paulo escreve aos Colossenses 3:22. Doulos ipakouon, kata pasquírios, kata sarxmi, en pos antroparescos alar em iplotens, cardia probion teos. Servos, olha Paulo, Pedro já deu uma solapada horrorosa, e Paulo agora vai dizer: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar os homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Eles estão fazendo uma análise em colocar o servo, o proprietário do escravo e da escrava, como se fosse o Deus deles. Essa é que é a verdade. Mas o mesmo Paulo mesmo se contradiz, que em Gálatas que eu li, ele diz que em Cristo Jesus não há servo, não há senhor, não há preso, não há liberto, não há judeu e não há grego, não há macho e nem fêmea, não há homem e nem mulher, que todos estão em Cristo, que vale a nossa essência. Mas por mais que você tenha Deus na sua vida, na sua alma, você gostaria de ser tratado como um lixo, como um cachorro, como um escravo? Gostaria de tomar porrada, paulada, surra? Gostaria de tomar chicotada nas costas? Gostaria de ser tratado como um lixo humano? Ah, mas eu tenho Deus. Não faz sentido. Você tem Deus, onde está esse Deus que te liberta, que te abençoa, que te dá inteligência semelhante ao outro? Por uma diferença de pele, ou de religião, ou de partido político, então, ou de doutrina de igreja, você não vale nada? Que Deus é esse? Evangélicos, Paulo disse, em uma de suas escritas, ele vai escrever a confusão na igreja.
Porque eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento, quem deu foi o Senhor. Eu quero perguntar a esse povo que está votando, que está fazendo campanha, que tornou a igreja um palanque político, para um cara que não tem nada a ver com Deus, quero perguntar para vocês, que espírito é esse que está aí dentro? Hã? Que espírito é esse que está regando vocês? Espírito de Deus? Nem a pau, Juvenal. Espírito Santo? Nem aqui nem na China. Paulo plantou, tem até um corinho. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é o Senhor. Planta a palavra, deixa nascer. Deus é poderoso para fazer crescer. Mas que espírito que está fazendo crescer o quê dentro das comunidades que se diz cristãs e evangélicas? Que espírito é esse que por causa de um homem você vai invadir um templo de Aparecida e vai urinar, vai mijar nas paredes do templo, vai ameaçar de surra, padre? Que desrespeito é esse à fé cristã? Então um caso de Deus, em nome de um homem. Depois vocês vêm querer dizer que o PT vai fechar a igreja? Hein? Que desrespeito é esse de uma mulher que entra na igreja, uma professora entra na igreja e começa a desferir palavras de ofensa por causa de um homem? Vocês estão percebendo que não é o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não é Deus de confusão, é sim de paz. Não é o Espírito de Deus que está nesse povo, talvez nunca esteve, mas é um espírito de confusão, é um espírito de homem, de pessoas, de ignorância, de intolerância e sim de racismo. Muito bem, por último, para encerrar essa parte, porque essa live vai continuar talvez hoje, quando chegar meia-noite, e amanhã de manhã, e assim vai, antes de domingo, não é? Por último, um texto que tem há 1446 anos antes de Cristo, que é o Êxodo, é o Shemot, é o chamado 21 e 26, que vai dizer assim. Olha o que diz esse texto. Em hebraico, Veri yaker et ein. Avedor o et ein amator. Veshratar la raferi. Este la renu. Tahat eno. O que quer dizer isso? Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixa-lo-á ir forro, ou seja, livre pelo seu olho. Versículo 27 de Êxodo 21. Ve'en shen avedor shen amato yapil larafeshri yestlech no tahat shino. E se tirar o dente do seu servo ou o dente de sua serva, o deixarei em forro pelo seu dente. Quer dizer, o escravo poderia sofrer todas essas maldades. Uma paulada, uma pedrada, um soco, perder a visão, perder o dente, e assim ficaria imperfeito. E o Senhor daria então a tal liberdade ao escravo, quando o tornasse deficiente, inútil para aquele tempo, para aquele trabalho, e o deixaria ir. Está livre, mas sem indenização, sem comida, sem roupa, sem casa, sem nada. Isso o escravo de outras nações. Que Deus é esse? Que não faz acepção de pessoas. Vou lembrar-lhes que boa parte da lei de Moisés, se não a maioria, nunca veio do Eterno, mas veio dos códigos de Hammurabi, da epopeia de Gilgamesh, dos Enuma Elish, que é o livro sagrado de código civil e penal e espiritual dos deuses pagãos da Suméria, de Marduk. É uma cópia, é uma adaptação. E você usar textos bíblicos para justificar a perversidade, a maldade, o racista, o diabo, o demônio que você é, não faz parte da parte de Deus, nem aqui, nem na China, e nunca fez. Muito bem.
Agora, leia esse texto comigo, de Devarim 15, 12, 13 e 14, e eu vou acabar essa parte, tá bom? Que vai dizendo assim. Ki imacher lehi arikra ki imacher lecha ashkra Chaiveriach Vaadekha Shes ou Resh Hanim Uvar Hanayach Rashevit Serhalem Tiralem Renu Rafeshri Meimak. Sabe o que está dizendo aqui? Quando... Deixa eu tirar isso. Quando teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender a ti, 6 anos te servirá, mas no 7º ano o despedirás forro de ti. Mas espera aí, o povo já não era escravo no Egito? Agora vem para uma terra da promessa, para uma liberdade, para uma vida? Então tem o tal capitalismo já ali? Então tem essa questão de, não importa se é meu irmão, se é sangue do meu sangue, se é patrício, é hebreu, é a nação unida. Então quer dizer que entre os hebreus, eles escravizavam tanto as pessoas que eram tiradas de outras nações por questões de guerra, por tomar posse daqui, tomar posse dali, destruir, matar criança, adulto, pegar menina, fazer aquela desgraceira toda em nome do Senhor. E agora, como se não bastasse os outros escravos, pega os próprios hebreus pobres para fazer deles escravos durante 6 anos. Que bagunça é essa? Que Deus é esse? Não tem Deus na parada. Tem a cabeça ditador de Moisés que aprendeu tudinho com o faraó lá no Egito. E está fazendo isso com o seu povo. Prometeu libertação, mas está dando prisão, está dando escravatura. Está uma ditadura desgraçada no deserto. Essa é que é a verdade. E aí é fácil justificar a escravidão em nome de Deus. Vamos lá. Versículo 15 de Devarim 21. Ou versículo 27. Perdão. Vem Shen avedor Shen. Amato yapil lahafeshri. Yesh halesh nu tarat shino. E se tirar, perdão, é outro texto que eu vou ler, eu li errado aqui. Perdão, eu li outro texto. Vamos lá então. Versículo 13 de Devarim. Esdras, Shemot, Devarim é o Deuteronômio. Eu li o capítulo 15, versículo 12. Agora eu vou ler o versículo 13. Verit sechal shalech nu. Rafeshri meimak lo sagalenu reyakam. E quando o despedires forro, não o despedirás vazio. A diferença? Então, há uma discriminação, há uma acepção, sim, de seres humanos, de pessoas. Por que você não é hebreu? Por que você não é da nação santa? Você é um moabita, uma amonita, enfim, você é um cananeu, você é um jebuseu, você é escravo. Eu arranco o teu olho, eu arranco o teu dente e mando você embora que você não me presta mais. Eu usei, abusei, agora tchau, cai fora. Se vira no deserto, vai beber, vai arrumar água, comida, casa. Agora, quando o escravo é hebreu do meu sangue, aí eu não posso fazer isso. Tem uma certa benécia. Quando o despedires for livre, não o despedirás vazio. Continua, versículo 14. Ranek, ta'anek, lo, mitzunecha, umigare nekar, umikevekha, asher, berach, bekarecha, Adonai.
Iten lo Elohecha. Ou seja, liberalmente o fornecerás do teu rebanho, e da tua eira, e do teu lugar, daquilo com que o Senhor teu Deus tiver abençoado, lhe darás. Como agora esse escravo é hebreu, que não dá para entender isso, que Deus é esse. Agora, porque é hebreu, então você pode liberar ele depois de 6 anos que trabalhou para você, que se lascou para você, mas se libera ele com indenização. Versículo 15. Bezak hareta, ki eved, haita beretz mitzaraim, vai fedekha, Adonai Elohecha, al ken anokhin, metzavecha, et hadavar atzech hayom. Lembra-te, de que foste servo escravo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou, pelo que te ordenou hoje esta coisa. Ué, se eu tenho que lembrar que eu sou escravo na terra do Egito, por que eu tenho que escravizar o meu irmão? Porque eu tenho que usar ele porque ele é pobre? O capítulo 15 vai dizer que não haja pobre. No começo desse capítulo aqui de Deuteronômio, de Devarim, que não haja pobre no meio de ti. Mas tem pobre. É uma hipocrisia, é um contrassenso direto. É uma antítese direto do texto e do contexto de Moisés. Só não enxerga quem é bobo. Sabe? Está usando os seus irmãos de sangue, patrícios, de etnia e de fé como escravo. Está fazendo a mesma coisa que Faraó fez, a mesma coisa que outros reis e imperadores fizeram. Mas ele consegue justificar e passar um pano dizendo que é vontade de Deus. Agora, presta atenção. Por isso que eu estou falando de memória. Aonde esteve a memória do catolicismo romano? Aonde esteve a memória do cristianismo? Aonde esteve a memória do protestantismo? Na Idade Média, no início do século, que usavam a Bíblia, que liam Bíblia, que eram teólogos, que eram concílio daqui, concílio dali, não sei o quê. Aonde estava a memória desse povo que usou, maltratou, matou, estuprou, abusou, chicoteou negros, indígenas e todos aqueles que não queriam concordar com o catolicismo ou com o protestantismo de Lutero? E a coisa é pior. Se eu chegar num metodista, em um reverendo metodista, onde ele tem uma visão em que tem cavalos e homens de branco, com vestido de branco, com um corno na cabeça e com uma cruz, e uma cruz pegando fogo, e que essa visão diz a ele, olha, mata todos os negros aqui dos Estados Unidos, mestiços, imigrantes, e prega supremacia branca. Daí nasce Ku Klux Klan. Em nome de Deus. Está ouvindo? Em nome de Jesus. Um Deus branco europeizado nos Estados Unidos. E começou a saga de assassinatos a negros e a imigrantes nos Estados Unidos da América. E está até hoje. E é o que está acontecendo no Brasil aqui. Vou chegar no Rio Grande do Sul. Vou chegar em Minas Gerais, portugueses, espanhóis, germânicos, alemães, italianos. Não vem com conversa fiada pro meu lado. Vocês podem não gostar da minha palavra, mas ela é verdadeira. Quem estuda história sabe o que eu estou falando. Eu tenho dados aqui, sabe? Dados de reportagens do IBGE, estatísticas, que o Rio Grande do Sul é o estado mais racista, mais neonazista que existe nessa nação brasileira. Depois vem Minas Gerais, com a herança europeia dos portugueses. E vão passar por Dom João VI, e você vai ver o que coisa linda que é falar tudo em nome de Deus. Por isso que a igreja hoje não sente o impacto do racismo. Por isso que a maioria dos pastores e sacerdotes são brancos, sabe? Por isso que não dói no ouvido deles falar sobre escravidão, sobre racismo, sobre homofobia, sobre xenofobia. Porque é como se estivesse no DNA. Mas peraí, vamos aqui, ó. Para terminar essa live, Jeremias 34, 14, 15, 16. Olha isso. Como Deus está sempre atento. Eu espero que você guarde esta palavra. Ao fim do 7º ano, libertareis, eu vou ler aqui para você primeiro em hebraico. Miktsheva shanim terhaselanu ish et yache. Chaiveri asher yamacher
Lecha va decha. Shes Hanin ou Shanin Veshila Reto. Shafishi ou Rafishi Mei Mak. Velo Shemeu Avoteikrem Elai Velo Itu Et Azenan. Ao fim do 7º ano, libertareis a cada um a seu irmão, hebreu que te for vendido a ti, e te houver servido a ti 6 anos, e despedi-lo-ás livre de ti. Mas vossos pais me não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. Jeremias está dizendo que Deus está falando isso. Versículo 15. Vatagavu anten rayon vatasu et rayashar benai likero debor ish lerehu vatre retu verit lefanai babait asher nikera shemi alav. Ó, e vos havíeis hoje convertido e tinhas feito o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e tinhas feito de mim um concerto na casa que se chama pelo meu nome. Versículo 16. Eu escrevi o versículo desse aqui, deixa eu ver. Que minha folha ali acabou. Deixa eu ver se eu acho aqui onde eu escrevi o versículo 16 agora. Quer ver? Versículo 16 diz: Sub halal shen sub ish ebed lishi shipcha shalach rofis nefesh kabar ebed shipcha. Ou seja, é isso que vocês fizeram. Cristianismo, catolicismo, protestantismo, religião trazida pelos europeus para cá. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um o seu servo, e cada um a sua serva, os quais, deixados à vontade, já tinhas despedido forros, e os sujeitastes de novo, para que fossem vossos servos e vossas servas. Nós vemos então que estas escritas são anteriores, muito antes do catolicismo romano, do protestantismo no mundo, muito antes de Constantino, Carlos Magno, Alexandre o Grande, muito antes dos concílios de Trento, de Nicéia, muito antes de papas, bispos, cardeais, arcebispos, padres, monges, freiras, monsenhores, muito antes de Martinho Lutero, muito antes de John Knox, muito antes de John Hus, muito antes de John Wesley, muito antes dos missionários Guinher Virgen e Daniel Beck, fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Muito antes do missionário Francis Cole, que trouxe a congregação cristã para o Brasil. Muito antes de Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová. Muito antes de Joseph Smith. Muito antes de Joseph Smith, fundador da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Muito antes de Henrique VIII e Eduardo VI, fundadores da Igreja Anglicana lá na Inglaterra. Muito antes de Thomas Cranmer, Queen Anne's Bolt, muito antes de Ellen White, fundadora da Adventista do Sétimo Dia. Muito antes de Davi Martins Miranda, de Oliveira Miranda, fundador da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Muito antes de Manuel de Mello, fundador da Igreja O Brasil para Cristo. Muito antes de Estevão Hernandes, Sônia, fundadores da Renascer. Muito antes de Malafaia, de Marco Feliciano, de José Wellington Bezerra, de Manuel Ferreira. Muito antes
de R.R. Soares, Edir Macedo e Valdemiro. Muito antes, essas escrituras já estão aí há milênios, há séculos. Por que foram omissos? Na Idade Média, surraram negros, indígenas e quem não quis aceitar a doutrina de vocês. Por que foram aliados com Adolf Hitler? Por que foram aliados de reis, imperadores e ditadores? Porque lhes convinha sobrepujar e pisar nos pequenos, nos humildes, nos simples. Porque lhes convinha com arma de fogo, o descobrimento da pólvora, a bala, o chumbo, matar negros, caçar como animais, enganá-los, tomar suas terras de minérios, ouro, diamante, e tudo quanto é tipo de riqueza. Porque lhes convinha até hoje deixar o Nordeste numa seca desgraçada e que não resolve a questão climática, é verdade. Mas quantas coisas pode se fazer no Nordeste? Porque ainda hoje no Brasil, essa igreja é tão bilionária que o governo corrupto de Bolsonaro perdoou renda sobre lucro, que é tudo que se tira de uma igreja grande, e dá para o governo. Esse é o único imposto que ela paga, que deve pagar. Renda sobre lucro. 1 bilhão e 600 milhões. O que o senhor Edir Macedo, Valdemiro, o Renascer e outras instituições, assembleias, R.R. Soares, Vitória em Cristo, o que vocês fizeram com 1 bilhão e 600 milhões? Quanta coisa poderia ter feito nesse país, principalmente no Nordeste, dos nossos irmãos nordestinos. E a igreja não faz porcaria nenhuma, fica dando uma cesta básica forrenga, com 3 quilos de fubá, 10 quilos de sal e farinha de mandioca para o povo comer, 3 grãos de arroz e feijão. Não vai nem mistura. Uma igreja corrupta, uma igreja suja, uma igreja mentirosa. Eu queria ter condições de ajudar irmãos da África, que nem um irmão aqui, o Sede Pentecostes. Ele ajuda lá os irmãos da África, a sua missão na África, com os negros na África. De longe sai ajuda. Mas se nós não conseguimos ajudar nem os nossos irmãos daqui, do Agreste, do Mato, os ribeirinhos da Amazônia, os índios, os nordestinos, aonde se vê mãe enterrando o filho de raquidianismo, de desidratação, fome no seu quintal, aonde vê pessoas cavando poço, artesiano, uma água insalubre, podre, onde vê pessoas morando ainda em casinha de taipa, aquelas casinhas de barro com galhos de árvore, que o buraco é a atração do bicho barbeiro, pica essas pessoas, elas vão ter um coração inchado, morrer com doenças de chagas. Brasil hipócrita, bando de mentirosos, pastores corruptos, só querem casa em condomínios de luxo, carro importado, segurança. Mentirosos. São mentirosos. Enganam como serpentes. São demônios nos altares. Enganam as pessoas. E estão levando a igreja, cabeça oca, vazia, a acreditar na pregação de que Messias, Jair Messias Bolsonaro, é um homem de Deus. Não é de Deus, é mentiroso, falso, traidor. Andava abraçado com Roberto Jefferson. Roberto Jefferson fez uma besteira, cometeu um crime atirando, quase matando policiais federais e com granada, assim o senhor, viu? Não vem falar que é mentira, não. Não vem lamber, não. A reportagem apurou, a polícia apurou, tinha granada lá, sim. E agora que ele faz isso, o amigo dele, o presidente, diz que não é amigo de ladrão, não é amigo disso, daquilo outro. O presidente, vem cá. Quando é que o senhor vai tomar vergonha na sua cara? Quando é que o senhor vai deixar de ser moleque irresponsável? O senhor não vai deixar nunca porque o senhor é demente. O senhor é psicopata social. Um psicopata, um ditador, não está nem aí. Mas não dá para o senhor dar um freio? Falar para o seu gado, para as pessoas pararem de matar, cortar a cabeça de um no Mato Grosso, atirar no outro dentro da congregação, no teu nome, nos seus ideais racistas, neonazistas? Na próxima live nós vamos falar sobre a escravidão e vamos falar sobre o porquê que a maioria das pessoas, de verdade, brancas desse país, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, estão loucas, ensandecidas, adoradores de Bolsonaro. Você vai entender o porquê.
Tá bom? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que dá esperança para a igreja? Não é Evangelho? Não é Cristo? Que Cristo é esse que usa textos de escravidão para justificar as maldades dos homens durante séculos. Que igreja é essa? Nunca foi igreja. Nunca representou os céus. Nunca representou o amor. Até a próxima live. Obrigado, Senhor de Pentecoste. E eu vou dar uma olhadinha assim, tá bom? Com relação ao Talit para você. Um abraço. Vou pegar o teu número depois. Shalom para todos. Não perca a próxima live.